Foi? Vamos lá, galera. A aulinha de hoje vai ser sobre Inc, né? Que é uma linguagem de programação que a gente consegue programar smart contracts em Rust e rodar mais especificamente no ambiente lá da Polkadot, né? No Substrate, tá? Então, como a gente está falando de Rust aqui, né? Esse aqui vai ser um exemplo legal. As últimas aulas a gente tinha falado um pouquinho de blockchain, né? Já tem um tempo atrás, então acho que talvez vocês não lembrem de muita coisa, mas as aulas estão gravadas lá, dá para recordar e se precisar a gente recorda alguma coisa também, tá? Então só relembrando, né? Quando a gente fala de blockchain, né, a gente está falando de um ambiente descentralizado, né? Então seria como se você tivesse uma máquina, na verdade não é uma máquina, mas um conjunto de máquinas que rodam o mesmo código, tá? E essas máquinas estão distribuídas assim, de forma descentralizada. Você tem mais de uma máquina, você pode ter uma máquina aqui, outra máquina na China, outra máquina na Europa. Então, isso traz umas propriedades interessantes, que é você conseguir fazer um processamento descentralizado e você não consegue, por exemplo, fazer censura, né, por conta de governo. Então, como as máquinas estão em diversos locais, né, você não consegue fazer esse tipo de coisa. E aí o que acontece? Quando você quer rodar alguma coisa nesse tipo de infraestrutura, né, que é uma infraestrutura de blockchain, o mais normal é a gente escrever smart contracts, tá? que é o código-fonte que vai ser executado nessa infraestrutura descentralizada. Tá? A opção mais comum para desenvolvimento de smart contracts hoje em dia é o Solidity, tá? Que é a linguagem criada lá pelo pessoal da Ethereum. É uma linguagem de programação específica para a criação de smart contracts. Tá? É claro que assim, existem outras opções. Dentro desse curso aqui a gente está focando muito em Rust, né? E aí, dentro do contexto de Rust, uma das opções que você tem para a programação de smart contracts é usar o Inc, tá? Que é uma DSL, né? Uma linguagem específica, tá? Uma sublinguagem ali que foi criada dentro do Rust, né? Usando a infraestrutura do próprio Rust para isso, que te permite a programação de smart contracts. Tá? Aí aqui a gente tem uma comparaçãozinha em relação ao Solidity, né? Aqui está Solidez, né? A Solidez aqui ele traduziu para... Isso aqui seria Solidity, tá? E aqui o que está escrito tinta é o Inc. A tradução automática dessas coisas, né? E aí tem umas comparaçõezinhas, né? Então, por exemplo, entre as duas... para quem conhece Solidity, né, isso a comparação vai ficar um pouquinho mais fácil. Para quem não conhece, a gente é mais informativo, tá? Então, as duas rodam em máquinas virtuais, né? A máquina virtual que roda o Solidity é a EVM, a Ethereum Virtual Machine, tá? O Inc ele é compilado para o WASM, né, o WebAssembly, e ele roda em máquinas virtuais que suportam WebAssembly. Tá? Mais específico, vai rodar dentro da máquina virtual ali do Substrate, tá? Essa tradução aqui tá esquisita, tá? Deixa eu ver se eu... ele traduziu o WASM para Era, tá? Mas encoding, né, que é o que tipo de código, né, aquilo ali compila, o WASM para o Inc, né? E EVM bytecode para o Solidity, tá? A linguagem de programação Rust, aqui ele traduziu ferrugem, né? E no Solidity ele tem aqui standalone, né? Que é a própria linguagem Solidity. O Inc suporta múltiplos construtores, enquanto o Solidity só suporta um. Tipos de ferramenta que você pode usar para programação em Inc, qualquer uma que suporte Rust. No Solidity você tem algumas customizadas. O tipo de storage que você trabalha é um storage variável para o Inc. No Solidity são 256 bits, né? A palavra de memória é 256 bits. Tá? E todas as duas têm interfaces, né? Uma usando o Rust Trades, né? E o Solidity tem as interfaces próprias dele. Então, a visão geral do Inc, né? É uma DSL em Rust. Então ela herda todos os benefícios de Rust.
é uma linguagem funcional moderna, né, que é o próprio Rust, né, que você está programando, que te garante algum tipo de segurança, né, tá? Por conta do compilador fazer, né, as verificações do que ele faz, né. Ele vai compilar para o WASM, tá, que teoricamente consegue estar presente em tudo quanto é browser, roda o WASM, né. A gente tem muitos mecanismos de execução WASM e que é bem rápido de executar, tá? Qual que é a ideia, né? Para a gente rodar o INC, a gente depende de duas coisas, né? A gente depende do Substrat, que é a infraestrutura da Polkadot para rodar uma blockchain, tá? Na verdade, o Substrat ele é a base para a construção de blockchains no ecossistema da Polkadot, tá? Então, assim, ele é uma construção modular, por isso que aparecem esses bloquinhos de Lego aqui, tá? Onde você consegue construir o que eles chamam de pallets, né? Os pallets são cada bloquinho desse modular que você consegue encaixar na sua blockchain e trazer funcionalidades novas para a sua blockchain, tá? E aí existe um pallet específico que faz a execução dos smart contracts, que é o pallet contracts, tá? Que seria representado por esse carinha aqui, ó. Existem diversos outros pallets, a gente vai dar uma olhada quando a gente for falar de Substrat, tá? Mas hoje em específico a gente vai falar de smart contracts, e aí os smart contracts eles usam esse pallet que é o contracts pallet. Se você tiver uma versão do Substrat que não tem o contracts pallet, você não vai conseguir executar smart contracts nele, tá? Então, só para constar. Então, aqui é uma imagem mostrando a mesma coisa, né? Você tem lá, ó, uma blockchain implementada em Substrat. Existe uma API que você pode usar para consultar algumas coisas relativas aos seus contratos. E o que tem ali por baixo é o Pallet Contracts, que é o módulo que faz a execução dos smart contracts. Tá? Então, o INC, né, esse programa em Rust, ele vai compilar para o WebAssembly, tá? E esse WebAssembly ele faz a interação com essa API, tá? WebAssembly também, que vai te dar acesso às funções ali do Pallet Contracts. Tá? Na teoria, né, você pode usar outras linguagens também para poder programar smart contracts e rodar no Substrat, tá? Desde que eles compilem para o WASM e que eles usem essa API, tá, específica que é a do Pallet Contracts, tá? Existem versões aí do Substrat específicos para rodar, né, o EVM. Então, se você quiser compilar um código EVM para o WASM e rodar no Substrat, você consegue também, tá? Hoje a gente vai ver como é que a gente faz isso com o INC. Então vamos lá, né? Primeira coisa aí para a gente poder rodar, aí isso aqui é mão na massa, né? Quem está aí no computador, sugiro que ligue aí e assim, vamos tentar rodar essas coisas, mas, cara, isso aqui pode levar um tempo significativo para rodar, tá? Então, assim, eu espero que nas máquinas aí já esteja instalado o Binary, que é o compilador que a gente usa para o WASM, tá? Eu acredito que está instalado. Mas, por exemplo, você instalar os toolchains em Rust também não deve ser grandes coisas, tá? Quando a gente for rodar a parte do Substrat, que é compilar o Substrat, aí que a coisa vai demorar, tá? Mas eu deixei já o link lá no Teams para vocês dessa URL aqui, que você tem essas instruções que vocês podem rodar. Eu acho que a única que vocês não vão conseguir rodar no laboratório é essa primeira aqui que tem um sudo, mas as outras eu acredito que vocês vão conseguir rodar sim, tá? Eu já rodei na minha máquina aqui, então eu não vou rodar de novo, tá? Então, assim, só para a gente poder adiantar. Aí o que acontece, né? Depois que você conseguir instalar isso tudo aqui, e na verdade esse módulo aqui é um módulo que vai te dar acesso a alguns comandos que a gente vai usar para compilar os contratos,
e também para rodar algumas coisas, você vai conseguir ter essas instruções aqui que a gente vai mostrar um pouquinho mais à frente. Então, por exemplo, tem alguns exemplos que já vêm prontos na infraestrutura do Substrat e também na parte de Ink, para a gente poder ver algumas coisas funcionando de uma forma mais fácil. Tá? O primeiro deles que a gente roda é esse Flipper. Tá? Eu vou rodar aqui para vocês. Tá? Então, esse comando aqui é para criar um contrato, que é esse contrato de exemplo, chama Flipper. Tá? Então, eu vou fazer aqui. Alguém bateu ali na porta. Então eu vou rodar aqui, ó, cargo contract new flipper. Aí ele vai falar, ó, criou para mim. Aí nessa pasta aqui está o projeto, tá? Tá, vai estar aqui, ó, o código do smart contract, tá escrito em Rust, tá? Tem algumas coisas específicas do Ink, tá? Que são essas marcações aqui dessas macros, tá? Mas basicamente a linguagem que você usa para programar isso aqui é Rust, tá? Já vou explicar para vocês esse projetinho aqui, tá? Beleza? O que você vai ver lá quando você cria esse projeto, ele vai criar lá o cargo TOML para você, tá? Com o nome do projeto, algumas coisas aqui e as dependências que ele precisa, tá? Então, assim, ele vai usar aqui como uma dependência, né? O Ink, tá? Mas você vai ver que não é incluso aqui, quando você cria um projeto em Ink, a Standard Library, tá? Então, assim, você não tem acesso aos métodos padrões de Standard Library dentro do Ink, tá? Por quê? Como você vai compilar isso para o WebAssembly e o WebAssembly ele vai interagir com a blockchain, você tem uma API específica que você vai usar para interagir com a blockchain. E você não tem, por exemplo, entrada e saída e outras coisas que você teria numa Standard Library se você estivesse rodando numa máquina local. Tá? Então, coisas que vocês usaram lá para fazer o primeiro trabalho, né? Entrada de dados, né, no console, saída de dados no console, essas coisas não vão estar disponíveis. Tá? Você vai ter que interagir via as APIs do próprio Substrat, tá? E do Ink para você poder trabalhar. Então, o Ink ele vai vir com algumas macros, tá? E essas macros elas servem para marcar, né, o que é cada elemento específico do teu código de smart contract, tá? Então, todo contrato Ink ele tem que ter no mínimo, né, exatamente uma estrutura que é o storage. Esse storage você pode considerar como dados que vão ser persistidos na blockchain, tá? Então esses dados são persistentes. Você tem que ter um construtor, que é o código para criação do teu contrato, tá? E você tem que ter no mínimo uma mensagem, que são as funções que você consegue chamar no teu contrato, externamente, tá? Você pode ter funções que não são mensagens, que vão ser coisas ali que você pode chamar internamente, mas o que você está expondo ali para poder ser chamado externamente, você tem que marcar que é uma mensagem, tá? Então tá aqui o exemplo do código do Flipper, né? Ele tem esses elementos que foram mencionados aqui, né? Então, aqui existe uma marcação do módulo para dizer que é um contrato. Você marca com com essa macro contract. Aqui ele tem uma estrutura que é a estrutura de storage. O Flipper ele é um contrato para fazer como se fosse jogar uma moeda, tá? Então ela tem um elemento de storage que é um booleano, que é esse valor, e você vai ter métodos para poder mudar esse valor de true para false e de false para true, tá? E você tem método também para consultar esse valor, tá? Então aqui dentro da implementação
desse módulo Flipper, né, aqui está a implementação do nosso contrato. Você vai ter construtores, né? Então, aqui ele tem 2 construtores, que é um construtor que chama new, que recebe um valor que é um booleano, tá? Então, você quer inicializar o seu Flipper com um valor específico, que é true ou false. Aí você usa esse construtor. Ou você pode ter um construtor default aqui, que basicamente vai inicializar esse contrato, e aí o valor do Flipper ele vai ter o valor default, que provavelmente é false, tá? No storage. Além disso, você tem 2 mensagens aqui, ó, tá? Uma mensagem que é para modificar o valor, chama flip. Então você recebe aqui um parâmetro que é self, né, para você ter acesso à sua estrutura de storage. E aí ele faz o seguinte, ele só inverte o valor, ó. Tá vendo aqui? Inverte o valor. Se é true vai virar false, se é false vai virar true. Tá? E tem uma outra mensagem que é só para consultar o valor. Tá? Ou seja, você poder visualizar se isso é true ou false. Então, cara, é um contrato assim, bem simplesinho, né? Assim, códigozinho tranquilo. Aí vamos lá, né? Vamos interagir com esse contrato. Como é que a gente faz? Primeira coisa é conseguir compilar ele, tá? Então a gente vai usar o cargo contract usando a toolchain nightly, né? E a gente vai mandar dar um build nele, tá? Então eu vou pegar aqui, vou abrir aqui um terminal, vou mandar compilar. Aí você tem que aguardar um pouquinho, né? Que o Rush leva um tempinho para você compilar, né? Bom que o Smart Contract é um pouquinho mais rápido. Ao compilar a blockchain, aí você sofre. Está compilando várias vezes aqui, é uma boa pergunta. Terminou a compilação. Levou um tempinho, né? Mas compilou. E ele vai gerar alguns artefatos aqui, ó. São 3 artefatos aqui que ele gerou nessa pastinha aqui, ó, Target Inc. Ele vai gerar um cara que é o WASM, que é o bytecode, né, da máquina WASM, que vai ser usado para execução, né? Então esse aqui é o código compilado mesmo. Existe o metadado, que é o JSON, né, que é o que a gente chama de ABI, que é o Application Binary Interface. É uma declaração de como você vai interagir com aquele bytecode que está compilado. Tá? E existe o pacote de tudo junto, que é o código com o metadado, que serve para a gente fazer deploy, para a gente carregar tudo no mesmo arquivo. Tá? Se vocês abrirem, dá para dar uma olhada aqui como é que é a representação disso. Tá? Flipper Target Inc. Aqui, ó. O ASM ele é binário, tá? Então, se você for ver isso aqui, você não vai ver muita coisa. O flipper.json é a declaração do que tá nesse binário e como é que você interage com ele. Então, tem declaração de como é que é o construtor, quais são os parâmetros, qual que é o nome dele, tá? Então, essas coisas aqui servem para você interagir com o contrato. Tá? Em blockchain a gente precisa sempre do binário e da ABI para a gente poder interagir com o contrato. E se você abrir o contracts, que é tudo junto, né? Você vai ter aqui um blocão aqui, ó, com esse monte de
letras aqui que provavelmente é uma codificação do teu binário. E aqui embaixo está a tua ABI comprimida para o teu programa saber como é que interage com esse binário, que é o que está aqui em cima. Tá? Então isso aqui é o artefato compilado do teu contrato. Tá? O compilador Rust gera isso aqui para gente. Aí beleza, como é que a gente roda isso, né? Você tem que ter um nó substrat rodando, tá? E aí o que a gente vai fazer é rodar um nó local, tá? Então como é que roda esse nó, né? Você clona esse repositório aqui, que é o substrat contract node. Repara, não é qualquer substrat, tá? É o substrat com o palette contract, senão você não vai conseguir rodar, tá? Aí você vai para a pasta, manda buildar ele com cargo release, cargo build release, e depois roda o executável. Eu não vou buildar aqui porque ia levar tipo uns 15, 20 minutos para buildar, tá? Então eu já buildei aqui, o meu já está buildado, mas vocês provavelmente vão ter que buildar aí, tá? Ou quando você for fazer em casa, vocês vão ter que buildar. Então o que eu vou fazer aqui é botar o nó para rodar, tá? Acho que está aqui em Rust. Tá aqui, ó. Eu tenho dois, ó. Eu tenho o substrat contract node e eu tenho o substrat node template. Esse node template não tem um palette contracts, tá? Se você tentar rodar por ele, você não vai conseguir. Contract node, e aí vai rodar isso aqui, ó. Ele vai subir o substrat, tá? E deixa o terminal aberto aí que ele está rodando, tá? E ele vai disponibilizar uma API através desse endereço aqui, ó, 127.0.0.1, que é o loopback aí local, né? Porta 9944, tá? É isso que a gente vai usar para rodar. Aí o que acontece? Como é que você vê, né? Como é que você faz uma interação? Você vê se esse cara está rodando mesmo, né? Assim, a gente pode acessar esse nó através do Polkadot.js, que é um plugin e também uma aplicação que é muito usada no ambiente da Polkadot para poder acessar as informações na blockchain. Então ele te dá uma interface gráfica para você interagir com a blockchain, tá? Então o Polkadot.js está abrindo aqui, ó, uma das coisas que há a se observar aqui é qual blockchain que você está conectando com o teu Polkadot.js, tá? Então aqui ele está mostrando aqui, ó, local node, tá? Naquele endereço que abriu lá do substrat 127.0.0.1.9944, tá? Se você quiser usar o Polkadot.js para conectar qualquer outra blockchain do ecossistema da Polkadot, você consegue, tá? Então, por exemplo, vou só mostrar aqui, eu conectar com a Relay Chain da Polkadot aqui, se vocês verem. E fica mostrando lá os blocos sendo gerados, tá? Os eventos que estão acontecendo, tá? Então, uma coisa para você visualizar assim o que está acontecendo na blockchain. Quando a gente está rodando a blockchain local, aqui embaixo development, né? Estou conseguindo clicar aqui. Aí local node, ele vai te sugerir o endereço padrão, você dá aqui um switch, ele vai vir para cá. Aí uma coisa a se observar, né? Aqui não estão sendo gerados blocos novos, né? Porque como a gente está rodando em modo desenvolvimento, ele só gera blocos quando você interage com a blockchain, tá? Então ele fica ali paradinho, quando você fizer uma interação com a blockchain, ele vai gerar um bloco novo, tá? Então tá aqui, tá rodando, a gente está conectado, tá? Vamos seguir em frente. Aí vamos lá, tem aqui, né? Como é que a gente... Existe uma interface via linha de comando que a gente pode fazer as operações com o nosso smart contract, tá? Então, primeira coisa aqui, né? A cargo contract instantiate, diz qual o construtor que vai ser chamado, default. O parâmetro aqui é qual é o usuário que você vai passar. Aqui, por que está a Alice, né? A Polkadot ele tem alguns usuários padrão para desenvolvimento,
Tá? Então, se você entrar aqui, Accounts, você consegue ver as contas de desenvolvimento, né? E geralmente é Alice, Bob, Charlie, Eve e assim vai. Tá? Aqui na blockchain padrão, ele já vem carregado com saldo, né? Para você rodar as coisas dentro da blockchain. Tá? Então ele vai dizer o seguinte, ó, quem vai rodar vai ser a Alice, que é um usuário de desenvolvimento. Tá aqui. Oi? Não é infinito não. Tá aqui o saldo. Ele tem aqui 1 ponto alguma coisa micro units. Mas é suficiente para você testar coisas, tá? Então assim, não é infinito, mas dá para fazer bastante teste. Isso aqui vai fazer o seguinte, vai fazer deploy do teu contrato nessa rede local, tá? Então eu vou pegar e vou rodar isso aqui, tá? Então, ó, você vai ver o seguinte, ele te dá algumas informações aqui de eventos que aconteceram durante a execução desse deployment, tá? E aqui embaixo ele vai te dar a informação do code hash, que é o código feito deploy do contrato, tá? Ele gera um hash disso, e qual é o endereço do contrato, tá? O endereço do contrato está aqui embaixo também. Se você for lá ver no Polkadot.js, ele gerou um bloco novo aqui, ó, e ele registrou alguns eventos aqui, que são esses eventos de deploy do contrato, tá? Então dá para ver que o nosso contrato foi feito deployment mesmo, tá? Aí beleza, nosso código foi enviado para a blockchain. Imagina, se a gente tem 10 máquinas rodando essa blockchain, aqui eu tenho uma só, porque eu conectei local. Mas nada me impede de criar uma rede, né? E ter mais de uma máquina conectada nesse nó. Se a gente tivesse mais de uma máquina, esse código ia ser replicado em todas as máquinas. Tá? Aí vamos lá, vamos seguir em frente. Então aqui a gente fez o deployment do contrato. Aí vamos interagir com o contrato via linha de comando. Tá? Então, o que a gente tem? Dá para fazer uma chamada ao contrato, contract call. Você vai ter que dizer quem é o contrato. Isso aqui é o endereço do contrato. Tá? Então, provavelmente o endereço do contrato gerado aqui, ó, durante o deployment, ele vai ser diferente desses que estão no slide. Tá? Então, você tem que trocar aqui. Você vai dizer qual é a mensagem que você quer chamar. Aqui é a mensagem GET. Quem é que vai fazer essa chamada e como é que vai ser o formato de saída. Nesse caso aqui, o formato vai ser um JSON. Tá? Então vamos rodar isso aqui, ó. Só que eu vou ter que fazer uma troca aqui, que é trocar o endereço, tá? Olha lá, ele teve uma saída aqui. Ele diz que reverted false, né? A execução foi bem sucedida. E aqui estão os dados, né? Onde tem aqui, ó, value, é um booleano falso. Tá? Esse é o valor atual. Aqui tem algumas informações de custos, né? De você rodar essa execução, né? Quanto que foi de gas consumed, né? São questões específicas de blockchain que são usadas aí para medir o custo das execuções, né? Então tá, ó, conseguimos rodar um primeiro método, que é pegar o valor, né? Tá lá, a saída é essa aqui, que era a saída esperada. Aí vamos fazer agora uma outra chamada, que é a chamada para mudar o valor, né? Então a mesma coisa, ó, cargo contract call, quem é o contrato, botar o endereço do contrato aqui, message flip, que é o nome do método, tá? E aí a gente vai dizer aqui que é a Alice que vai fazer, e para não ter uma confirmação e executar direto. Então vamos fazer isso aqui.
coisa. Tem que catar aqui o endereço do contrato. Então vamos lá, né? Rodou. Tá. Aqui, como ele rodou uma execução que é uma transação, né? A gente não tem aqui alguma coisa esperada, né? Que é como uma saída, né? A gente não tem uma saída com valor ali. Ainda mais porque o método aqui flip, ele não tem um retorno. Cadê? Aqui o flip ele altera os dados e ele não tem um valor de retorno, né? Então o que a gente vai ter ali é os dados da execução da transação, né? Como é que foi executada essa transação. E aí, para a gente saber se realmente foi efetivo, né, isso que a gente rodou, a gente vai vir aqui e vai consultar o dado. Vou botar aqui o contrato. Olha lá, tá lá o valor booleano, agora é true, tá? Então ele mudou o valor, beleza? Vamos lá, como é que você faria, né? Assim, eu fiz esses testes aqui, né? Como é que você poderia fazer interações usando uma rede que não é uma rede local, né? Existem redes que são redes de teste, né? Então, testnet. Né? Uma das mais conhecidas aí no ecossistema da Polkadot é a Rococo. É uma testnet que você pode interagir e se você pegar valor ali de saldo suficiente, né? Você pode fazer algumas interações e aquilo ali não tem valor de mercado, os tokens, né, que você pega. Ali são tokens só de teste. Então aqui tinha alguns exemplos que eu queria rodar uma rede de testnet com vocês, mas quando eu fui testar em casa eu vi que a quantidade de saldo que você pega no Faucet, né, que o Faucet é para você pegar um saldo para você poder usar na rede, não é suficiente nem para você fazer o deploy do contrato. Então assim, você fica sem ter como fazer, né? Então eu falei, cara, não vou fazer, mas eu vou deixar aqui o link para quem quiser fazer, né? Ou tiver paciência de ficar alguns dias ali pegando. Você tem um limite, né, para você pegar saldo no Faucet. Acho que é uma vez por dia que você consegue para um determinado endereço. Então, se vocês conseguirem subir, pegar saldo suficiente, vocês conseguem fazer deploy na Rococo, que é uma testnet. Mas eu vou fazer tudo local porque é mais fácil aqui para a gente fazer na aula. Então, o que eu queria mostrar para vocês é outras formas de fazer a mesma coisa aqui, né? A gente usou uma interface que é uma interface de linha de comando, que é legal, mas sabe, é um negócio meio, sabe, ficar mexendo com linha de comando. Então existem outras formas de fazer, né, de interações com o contrato usando interfaces gráficas, né? Uma delas é usar o Contracts UI, tá? Que é um website que você consegue fazer as interações com os contratos, tá? Vou mostrar aqui como é que você faz, ó. Por exemplo, aqui ele está conectado com a Rococo. Eu não quero usar a Rococo porque eu não tenho saldo suficiente lá para fazer as coisas. Mas você pode fazer tudo aqui com Local Node. Ele identifica que você tem um nó local rodando e você consegue interagir com ele. Eu já fiz algumas vezes aqui o exemplo do Flipper, né? Vou fazer mais uma vez aqui com vocês, só para vocês verem como é que funciona. Por exemplo, adiciona um novo contrato. Você vem aqui, faz o upload do código, vê qual é o usuário que você vai usar, tá? Para você usar isso aqui, eu deixei umas instruções aqui que você tem que se você estiver rodando no nó local, ele vai usar as contas do nó local, tá? Mas na prática, se você quiser ter uma conta que você quer usar, pegar no Faucet, coisa e tal, você tem que usar uma extensão aqui que é o Polkadot.js.
você criar a conta. Então, assim, dá para vocês instalarem essa extensão e aqui dentro do Polkadot JS você tem a opção de criar uma conta. Tá? Então você cria uma conta, ele vai te dar aqui o mnemônico, né, que é essas 12 palavrinhas lá que são geradas para gerar a tua conta, tá? E aí com isso você vai sair com uma conta para poder usar, tá, efetivamente, tá? Então por dentro do Polkadot JS que você faz esse tipo de coisa aqui, ó. Inicialmente, é criar uma conta, o lugar mais fácil que tem é no Polkadot JS. Tá, o que mais que a gente faz aqui dentro, né? Então, por exemplo, vou fazer o upload aqui do contrato. Vou clicar aqui, vou escolher onde que está o meu contrato. Ah, lá está o flipper.contract. Seleciono. Eu vou ter que botar outro nome aqui. Eu já tenho um flipper 1, flipper 2, vou botar o flipper 3 aqui. Tá. Ele vai dizer a interface do teu contrato, ó. Ele consegue ler aquela API, ver qual que é a interface do contrato. Você dá um next aqui, ver qual o construtor que vai chamar, posso chamar o default, por exemplo. Vai dar um next aqui, vai te mostrar o código, tudo. E aí vai fazer o upload e vai criar o contrato. Foi feito com sucesso. Tá? E te dá as informações, aí você tem um botãozinho aqui, ó. Por exemplo, interagir com o contrato usando essa interface gráfica. Você pode chamar o get, né? Aqui ele vai te retornar false. Você pode chamar o flip, call contract, pode chamar o get de novo, que agora ele está true. Tá? Então isso aqui é uma forma para quem não gosta de ficar interagindo, sabe, linha de comando, você pode fazer uma interação usando a interface gráfica. Isso é o Contracts UI. Dá para fazer no Polkadot JS também, tá? Então, se você tiver o Palette Contracts, o Polkadot JS ele mostra essa opção aqui, Contracts, para você. E você pode fazer a mesma coisa, fazer o upload, fazer deploy do contrato, coisa e tal. Ou então até interagir com um contrato que já existe, ó. O contrato já existe. Pega o endereço dele. Cadê o endereço? Esse cara aqui. Pega o endereço dele. Vou botar o nome aqui dele. Ele vai precisar da API, né? Para poder interagir com o contrato. Esse Flipper JSON aqui é API, tá? Ele vai te dizer o que tem dentro da API. Você salva. Aí ele vai ter aqui, ó, as opções de você de interagir com o contrato, ó. Você pode chamar o get. Retornou aqui, ó, true. Pode chamar o flip. Ele vai te mostrar de quem é que está chamando aqui, Alice. Mostrou que foi bem sucedido. Você chama o get de novo. Agora está falso. Beleza? Então, várias formas aí de vocês interagirem com o contrato, tá? Tem o Contracts UI, tem o Polkadot JS, tem a linha de comando, tá? Só para vocês saberem como é que vocês interagem aí com o contrato. E aí, tudo bem por aí? Não? Eu estava tentando compilar o Polkadot, eu estava com 38 GB livres. Acabou. Estourou espaço. Ele ocupa bastante espaço. Isso. Estourou espaço. Porque na parte 64, eu pensei, pô, 64 GB, né? 17 por SO, o resto tá tranquilo para hoje, não. O executável ele é bem grandinho, tá? Posso ver aqui para vocês, ó. O meu já está compilado. Vou pegar aqui o meu. Não, eu vou ter que ir na parte 228. Contracts Node, Target, Release. Acho que não é nem um executável, mas se você for ver o tamanho da pasta, deixa eu ver aqui. É uns 40 GB, eu
No meu tem 7 GB. Ué, essa 10, mano. O meu comprou 38. Aí eu já não sei. E não terminou. O meu tá com 7 GB, o Substrate Contract Node e o Node Template com 4 GB. Tá, mas o Smart Contract é pequenininho, só é o Substrate mesmo que é grande. Na verdade aqui ele está falando 7 GB. Será que é isso mesmo, gente? É 7 aí, 7 lá. Para você ficar sem disco e sem memória usando Rust é mole, tá? Compilado, a pasta que eu usei para compilar o contrato tem 1 GB. Não, esse aí deve ter sido depois de compilar tudo aí. Depois de compilado. Assim, o código fonte não tem 1 GB, mas os artefatos que ele gera... É porque vai jogando as traces depois, vai aumentando. O artefato final não é desse tamanho. Se você for olhar aqui o Flipper Contract, ele é pequenininho, 23K. O problema é toda a parafernália que o compilador usa para poder compilar as coisas. Então, assim, é isso que vai te dar esse tamanho gigantesco aí de pasta. Tá? Tudo bem, mas quem programa em Rust tem que ter máquina, tá? Não dá... Isso aqui não é JavaScript não, cara. Tem que ter máquina. Não tem como não. Sem máquina você não consegue trabalhar com Rust. Então legal, fizemos a interação. Aqui tem os print screens, né, do que eu fiz aqui, eu mostrei para vocês. Como é que interage com o contrato, né? Tá? Usando o Context-UI, né? Aí agora vamos falar um pouquinho do processo de desenvolvimento, o que tem ali dentro, né? Como é que a gente trabalha com os smart contracts, né? Se você for olhar ali no duro, o smart contract, o que tem de diferente no desenvolvimento normal, é basicamente assim, como é que você interage e onde que você armazena esses dados, né? Então, quando você está rodando alguma coisa na blockchain, você está armazenando lá o teu storage, está ficando dentro da blockchain. Ou seja, é um dado que vai ficar armazenado num nó que roda aquela blockchain. Na verdade, não num nó, em todos os nós que rodam. Tá? Então, storage não costuma ser uma coisa muito barata, não. Uma coisa mais carinha assim, dentro de blockchain. E a forma de interação, porque você está rodando como se fosse uma máquina que é distribuída, né? E aí você tem sempre que fazer referência a endereços, né? Para você poder fazer essas interações. Tá? Então vamos lá, a primeira coisa que a gente tem no Smart Contract é o construtor. O construtor, ele é chamado só para instanciar o contrato. Tá? Então, teoricamente, você só vai chamar o construtor uma vez. Tá? Você chama o construtor, ele cria o contrato, e você pode ter o construtor padrão, que vai inicializar os campos de storage todos com valor padrão. Você pode ter um construtor default, tá? Que default não, com parâmetros, tá? Onde você seta aqui os valores iniciais no seu construtor, tá? Os construtores retornam o armazenamento inicial, né? Que são os dados ali que você vai ter, e os construtores podem chamar outros construtores, né? Então, no exemplo do Flipper, a gente deu uma olhada aqui, 2 construtores, né? Um padrão, inicializa tudo com padrão, e o outro que inicializa o storage, o campo value com o parâmetro que é passado aqui. Tá? O que vai ser armazenado mesmo na blockchain é o que está no storage. Consultas, né? As consultas à blockchain são feitas através de mensagens, tá? Então você tem que marcar o teu método que você quer permitir que seja feita a consulta com essa macro chama message, esse cara aqui, ó. Tá? Esse aqui é o exemplo do Flipper que pega o dado, tá? Repara que esse self, ela é uma referência ao armazenamento do contrato. Então ele tem aqui, ó, uma referência ao self, onde você pode acessar os campos do storage, tá?
cuidado, né? Estão lembrados dos detalhes do Rust, né? Então, quando você tem o e-comercial self, você está tendo uma referência imutável. Então, você vai pegar um dado, se você fizer a declaração dessa forma, você vai pegar um dado, mas você não pode alterar ele, tá? Se você quiser poder alterar o storage, você tem que passar uma referência mutável do self. Aí você pode alterar os valores, tá? Como é que é o tratamento de erro, né? Tratamento de erro em Smart Contracts em Inc, né? Então, lembrados lá que o Rust não tem try catch, né? E aí, assim, para a gente fazer o tratamento de erro, a gente faz com o retorno, né, das funções. Então, a gente já tem aquele tipo que é conhecido no Rust, né? Que é um tipo que é o result, que ele tem dois parâmetros de tipo aqui, T, que é o tipo do retorno, e E, que é um erro, né? Então, a gente fazer tratamento de erro nos Smart Contracts em Inc é a mesma coisa que a gente faz para fazer o tratamento de erro em Rust. A gente usa esse tipo de retorno, que é o result, para fazer isso, tá? O que você pode fazer é começar a fazer declarações específicas, né? Para você poder dizer que tipo de erro você está levantando, né? Ou declarando quando você tem um problema dentro do seu Smart Contract. Então, por exemplo, aqui está sendo declarado um enum, myError, que tem dois valores possíveis aqui, né? Inc-env error, né? E o outro betting period not over. Isso é exemplos assim só para a gente entender, né? E aí quando você faz um retorno numa função que retorna o result, você vai retornar um erro e você pode declarar o erro específico que você declarou nesse enum. Então é como se você tivesse lá uma analogia com outras linguagens. Você estivesse levantando uma exceção específica para você dizer qual é o tipo de erro que você está tendo. Então isso é uma boa prática, sabe? Você não vai só falar, levanta qualquer tipo de erro, não. Você tem um tipo específico para dizer qual é o tipo de erro que está acontecendo ali. Tá? Aqui está a declaração do tipo, né? Está sendo declarado o tipo result de T como result de T myError, onde o myError é a declaração do enum de quais erros que você pode ter. Ou seja, ele está limitando os tipos de erro aos tipos de erros que foram declarados ali dentro do contrato. Tá? Aqui é um outro exemplo da mesma coisa, tá? Só que tratando um exemplo que é um token, né? Compatível com a interface do RC20, né? Para quem já fez o outro curso, né? Que é o curso de blockchain, o RC20 são aqueles tokens padrão que a gente tem no ecossistema da Ethereum e também do ecossistema EVM Compatible, né? Que são tokens que você pode transacionar, que são tokens fungíveis. Então qualquer valor é o mesmo valor, né? Você não tem diferença entre os valores de token que você transaciona. Então todos aqueles tokens que vocês veem em criptomoedas geralmente são RC20, né? E o RC20 ele é uma interface, né? Ele é um conjunto de métodos que alguém pode implementar para ser compatível com aquilo. Então é possível, né, você fazer a mesma implementação dessa interface usando lá o Inc. Tá? Tem exemplos aqui com isso. E aí dentro desse exemplo aqui ele está mostrando dois tipos de erro que podem acontecer quando você está interagindo com tokens RC20, que é o saldo insuficiente e o allowance, né, que é a permissão insuficiente para gastar os tokens. Então, o que ele está querendo mostrar é o seguinte, imagina que você está implementando aqui uma interface RC20, você tem esses dois tipos de erro, é assim que você declara eles. Declara um enum, tá? Lembra, dado com essas marcações aqui, vocês vão acabar precisando delas, tá?
E aí depois você define o que é o teu resultado de T, que é usar esse enum no lugar de um erro genérico. Tá? Para a gente ver como é que é o tratamento de erro. Aqui tem uma declaração, mas, cara, esse aqui tá difícil de ver, porque aqui ele tem uma mensagem que se chama transfer, né, que dentro do contexto do RC20 é você transferir uma quantidade de tokens de um endereço para o outro, tá? E aqui você tem, né, para onde que você vai transferir, qual que é o value, né? E aí essa função aqui, ela vai efetivamente fazer a transferência, e aí ela verifica, né, ela emite um evento que chama transfer, se ele for efetivamente transferido, e se ele não for transferido, ele vai emitir um erro que chama insufficient balance, né? Engraçado que o código não está aqui, né? Eu posso pegar o código aqui nos nossos exemplos, tentar mostrar para vocês aqui. Tenho aqui exemplos. Não. Em que exemplos RC20? Download, vai. Aqui, ó, só para tentar mostrar para vocês qual que é o nome do método aqui. É o transfer from to. Esse cara aqui, ó. Aqui, ó, o que ele tá falando, né? Nessa linha aqui, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Ah, não tô conseguindo dar um zoom. Vou colar aqui no VS Code. Ah, eu tenho esse cara aqui. Vai ser mais fácil. Inc. Agora vai. Aqui é só para mostrar para vocês como é que é o tratamento de exceção, né? Esse cara aqui, ó. Então, ó, aqui, ó, o que ele está fazendo, ó. Nessa condição aqui, ele verifica se o balance é menor que o value que vai ser transferido, ele vai lá e retorna o erro. O balance não é suficiente. Se for tudo bem, ele emite um evento, a gente já vai ver o que são esses eventos, e retorna ok, ó. Retorna ok, porque foi tudo bem. Beleza?
outras formas de tratamento de erro, tá? Se você tiver um erro abrupto, né, que você tem que interromper efetivamente aí a execução, né? O Rust ele tem uma macro aqui que se chama Panic. Eu acho que vocês já tinham visto essa macro antes lá. Isso aí é só para erros realmente abruptos, né? Que você precisa interromper a execução. Você pode chamar o Panic lá no teu smart contract, tá? Ele vai reverter a transação, tá? E qualquer coisa que você tenha executado nessa transação não vai ter valor efetivo, tá? Aqui é um exemplo meio grosseiro, né? O cara vê o número do bloco, se o número do bloco não for par, ele vai lá e entra. Se for ímpar, né, ele vai entrar e vai dar panic. Se for par, ele não vai dar panic. Então isso aqui é só para vocês poderem ver assim, como é que é a reversão, como é que é uma exceção, né? Quando ela acontece. É uma coisa meio bruta, né? O que você vai ver lá, por exemplo, no Polkadot.js, se você tiver um contrato tendo um revert, né, que é uma exceção, é uma mensagem desse aqui, ó, contract trapped, né, e ele vai dizer para você que não conseguiu rodar, né. Se for lá no contract UI, você vai ver alguma coisa desse tipo aqui, ó, contract reverted. Isso quer dizer que deu um erro lá para vocês. Ó, além disso, né, coisas interessantes que a gente tem dentro da parte de smart contracts, né, que são os eventos, né? Eventos são situações que acontecem que você quer notificar o mundo exterior que aquilo ali aconteceu. Então, eventos, é possível você escutar esses eventos e ter certas ações dependendo se um evento aconteceu ou não, tá? Então, por exemplo, aqui dentro da interface do RC20, um evento que é um evento mais conhecido ali é o transfer, que vai falar o quê? Que um determinado valor foi transferido de uma conta para outra. Então, quando isso acontece, ele emite esse evento, chama transfer. E aí esse evento ele é um struct e tem 3 dados aqui, tá? O from, o to e o value, tá? Quando você tem esse tipo de marcação aqui de tópico, geralmente você consegue fazer alguns filtros, tá? Quero ouvir eventos que foram só transferidos de uma determinada conta ou para uma determinada conta. Mas gente, olha só, blockchain é uma infraestrutura. Assim, dá para ter blockchain que é permissionada ou privada, mas a maior parte das blockchains são públicas, tá? Ou seja, você não está escondendo nada de ninguém ali, né? As pessoas conseguem ver, né, o que está acontecendo. O que acontece é que muitas vezes você não sabe quem é o dono daquele endereço, então você tem uma privacidade por você não saber quem é a pessoa associada com um determinado endereço. Mas se uma vez que você saiba, você sabe tudo que aquela pessoa fez ali, né? Aqueles dados ali. Então, para você ter um evento aqui em Inc, você marca um struct, né? Com uma macro que se chama event. Tá? Então, ó, um exemplo que a gente pode fazer aqui, né? Lá no contrato do Flipper, a gente não tinha nenhum evento, mas se a gente quiser declarar um evento, você vai declarar essa estrutura aqui, ó. Vou pegar aqui. Eu vou fechar aqui o RC20. Vou colocar aqui no Flipper, tá? Você vem aqui e declara um evento aqui, ó, por exemplo. Beleza? E aí aqui vai ter um exemplo para mostrar como é que você emite o evento. Então, por exemplo, esse cara aqui, ó, esse código aqui, você consegue emitir esse evento. Ou seja, ele vai acontecer e aí as pessoas
vão poder escutar ele ou saber que aquilo ali aconteceu, porque a blockchain vai notificar quem estiver escutando esse evento. Então eu vou adicionar esse código aqui também. Dentro do flip, fazer o seguinte, ó, mudou o valor e a gente emite um evento, tá? Aí vamos testar isso aqui, né? Pra gente ver, né, funcionar. Então a primeira coisa é a gente compilar, tá? Vamos recompilar e tem que fazer redeploy do contrato, tá, gente? Toda alteração que a gente faz aqui tem que fazer isso. Buildar. Você vê que depois da primeira vez que buildou, ele já guardam todo um histórico, é muito mais rápido você buildar de novo, tá? Aí beleza, nosso contrato tá aqui. Vamos usar, deixa eu usar o contract.ui. Vou usar o contract.ui aqui para fazer deploy do contrato, tá? Vou pegar ele aqui. Fazer o flipper com evento. Vou pegar, ele já tá aqui, tá? Vou pegar esse cara aqui. Identificou tudo, next. Aí vou usar o construtor padrão, next, upload, pronto, fez, tá? Rodou. Aí agora vamos interagir com o contrato. Vou chamar o flip aqui, né? Aqui embaixo ele mostra, ó, contract events, flipper, flipped, e mostra aqui o valor. Tá? Então, os eventos, eles também são considerados como log. Tá? Quando você precisa manter registro das coisas que aconteceram, né? Os eventos, eles são o log que você pode usar para manter esses registros. Tá? Você consegue consultar a blockchain e ver assim, tal evento aconteceu em tal bloco, tá? Específico. Tudo bem por aí, gente? Tranquilo? Por enquanto? Bom, vamos seguir, tá? Vamos lá. Aí falar um pouquinho do storage, tá? A parte de armazenamento. O storage é onde a gente vai guardar os nossos dados, tá? E aí, assim, os dados que são persistidos, tá? Que vão ser persistidos na blockchain, tá? Então, a marcação que a gente usa no INC para o storage é o INC storage, tá? E aí, existem algumas formas aqui de fazer storage, né? Existem alguns tipos, né, que a gente vai usar para fazer storage, né? Então, como é que isso aqui funciona, né? Cada campo aqui vai ser armazenado na blockchain de uma forma específica, tá? Existe dentro da blockchain, né, um cara que chama a codificação de como esses dados vão ser armazenados, tá? Então eu vou tirar aqui a tradução só para vocês verem aqui que é o nome, né, específico da codificação que é usada dentro do Substrate, que chama-se Scale, tá? Simple Concatenated Aggregate Little Engine, tá? Que vai te dizer como que cada campo vai ser armazenado, tá? No geral, o storage ele é um database de par, chave e valor. Então, cada elemento do teu storage vai ter uma chave específica, que é uma posição de memória onde ele vai ser armazenado. Tá? Você pode deixar o próprio INC e o compilador decidir essa posição de memória para você, e você pode também forçar essa posição, falar, eu quero essa posição específica. Tá? Forçar ele uma posição específica? Então, para você sempre ter naquela mesma posição, né? Você poder ter uma referência que, uma vez que você atualize um contrato, por exemplo, né, você consiga ter acesso àquela posição específica.
Então vamos lá, né? Aí deixa eu botar para o português de novo. Como é que é a codificação, né? Aqui tem uma tabelinha, né, dizendo qual é o tipo, né? Eu acho que talvez sem, esse aqui seja melhor sem. E como é que ele é codificado, né? O booleano, né? Ele tem por exemplo, um valor decodificado é true e ele codificado é 0x. Tá? Ele usa um byte único e o menos significativo, né? E o false é 0,1, por exemplo. Tá? Aí a mesma coisa, um signo de int, você tem um valor que vai ser traduzido para um binário aqui. E assim vai, tá? Então, assim, isso aqui são detalhes internos, né? Coisas que vocês vão acabar sabendo, né? Ou sabem de outras linguagens de programação, como é que funciona, por exemplo, as estruturas de dados, tá? Então, por exemplo, você ter um enum, uma tupla, um vetor, você vai ter dados ali que são contíguos nas suas posições de memória, tá? E existe um dado que é colocado de uma forma esparsa, que é o mapping, tá? Então tem que, para quem já está acostumado à programação de smart contract, acaba já sabendo isso por estruturas já usar, por exemplo, é a mesma coisa no Solidity, em outras linguagens. Mas quando você tem esse tipo de dado aqui, que é o mapping, você não consegue listar um mapping, os elementos do mapping, porque cada elemento do mapping ele direciona ele para uma posição de memória diferente, usando hashes, né, das suas chaves. Então, assim, coisas que vocês precisam se ater, detalhes, né, de implementação. Uma delas é essa, saber que o mapping você não vai conseguir percorrer ele. Tá. O restante é muito parecido ou igual com o que vocês já estão acostumados em linguagem de programação, né? Se você pegar um C da vida e você fizer um vetor, você tem uma série de posições de memória contíguas sendo alocadas para aquele vetor. Aqui é a mesma coisa. Tá? Existem alguns tipos específicos, né? Um tipo aqui que ele está declarado aqui como balance, né? Esse cara aqui é um tipo para esse contrato aqui, né? Deixa eu botar a tradução de novo. Tá, ele tenta armazenar tudo numa mesma célula de armazenamento, né? Então, cada tipo específico vai ter aquele cara específico. E aqui é um exemplo de como é que você seta uma key específica, né? Para um determinado elemento de storage. Se você não disser nada, ele vai armazenar isso conforme as regras dele. Agora, se você quiser falar que você quer uma key específica para um elemento de storage, você declara o elemento de storage e você declara ele que ele tem um key, que vai ser um storage key, por exemplo, um manual key da vida. Tá? E armazena ele numa posição específica que você queira. Quando você for ver lá no teu layout de armazenamento, né, ele vai te dizer qual é a key que esse cara foi armazenado. Tá? Se você declarar essa key. Tá? Senão a tua key vai ser derivada do teu nome ali, dos teus elementos no storage. Quando você não declara aqui, ele vai te dizer lá assim, só o nome, value, ponto final. Não preciso dizer qual é a key, porque a tua key vai ser gerada a partir daquilo. Tá? E aí aquela parte que eu estava falando com vocês do mapping, né? Que é o layout descompactado, que é o seguinte, o mapping, para cada elemento do mapping, ele vai para uma posição de memória específica. Tá? Então ele é um par chave valor,
onde a chave vai dizer qual é a posição de memória que aquilo vai ser armazenado. E aí, por conta disso, você não consegue percorrer o mapping, porque você só pode usar o hash da chave para acessar a posição. Aqui tem alguns detalhes, né? Que ele está falando o seguinte: o que tem de errado aqui, né? Você está usando um mapping, né? Que é para pegar os balances, e aí você vai dizer assim, ó, me dá o saldo do caller, né? Aí ele vai te dar o saldo do caller, que é o balance. Só que aqui ele está sendo modificado diretamente. E quando o cara te retorna no storage, né, uma posição do mapping, ele está te retornando um cara que é local, ele não é a posição do storage, ele é a cópia do valor. Então você não pode ir lá e alterar e achar que aquilo vai alterar o storage. Então como é que você faz, né? Se você precisar fazer uma alteração num mapping, você pega o valor, altera ele e depois manda inserir de volta. Tá? Ó, tô falando um monte de coisa, vocês estão aí muito silêncio, não sei se vocês estão entendendo, não estão entendendo. Mas depois eu vou pedir para vocês fazerem algumas coisas e eu espero que vocês consigam, tá? Aqui é mais exemplo de trabalho com mapping, né? Aqui é o exemplo do RC20, né? Que você vai fazer transferências de valores. E aqui ele vai ter em algum lugar aqui, ó, é justamente aquele exemplo que ele estava sendo mostrado, que ele vai pegar o map que chama balances, né? Então ele vai usar o balances para poder não só pegar os dados, mas também inserir os dados de volta, tá? Então aqui ele tem várias chamadas ao balances, que é esse mapping, né? Mesma coisa que se você quiser ter esses são detalhes do storage do INC, né, que você pode fazer um trabalho mais específico em relação ao storage, caso você queira, né. Uma outra forma de trabalhar com uma posição de memória específica é usar esse lazy. E você vai dizer o seguinte: é como se fosse um ponteiro. Você fala, quando você for pegar esse cara aqui, em vez de armazenar ele nessa posição específica, você pode armazenar ele na posição que você identificar que achar melhor, mas quando você chegar lá nessa posição, você vai para outra posição, que é basicamente um ponteiro, né? E aí essa posição você fala assim, cara, é essa posição específica aqui que eu quero. Então esse exemplo aqui ele está mostrando, ó, eu tenho um lazy que é um booleano, que tem um manual key que é 127. Então, quando esse cara tentar acessar esse valor, ele vai achar esse cara aqui e ele tem que ir na outra posição buscar. Tá? Que é essa posição 127. Tá? Então, esse é um outro exemplo de coisa que dá para fazer, tá? No storage. Isso é interessante quando você tem contratos que são atualizáveis, né? Upgradable, né? E você poder mudar o código do contrato e continuar usando a mesma posição sempre. Aqui está o exemplo, né, do lazy, né? O cara tem na posição dele, tem um lazy aqui que aponta para outro lugar, então você tem que navegar nesse ponteiro e ir para outro lugar para você ver o dado. Aí vamos lá, né? Agora vai começar a complicar um pouquinho mais. Aqui tem um exemplo de como é que você pode fazer um contrato chamar o outro. Tá? Quando você está fazendo a programação, né? Um contrato é um elemento modular ali, né? Você espera que ele seja coeso, né? Que você tenha informações que são relativas à mesma coisa, né? Dentro do contrato. E aí muitas vezes você tem que criar mais de um contrato para poder
ter a organização de código e você faz a chamada de um contrato para o outro. Tá? Isso é plenamente possível dentro do INC e é uma coisa desejável dentro de linguagens de programação. Tá? Então, o que ele vai fazer aqui para fazer a chamada entre contratos é você ter referências para o contrato. Tá? Então, imagina que você tem um contrato que vai chamar um outro contrato que se chama Other Contract. Tá? Você vai usar o Other Contract e o Other Contract Ref, que é uma referência para o próximo contrato, para fazer essas chamadas. Quando você for usar o teu contrato, tem que lembrar de você importar ele, né, no seu TOM.ml. Tá? Então, você poder ter a referência para ele. Então, você coloca aqui, por exemplo, Path Other Contracts, e aí tem uma feature aqui que é Inc as Dependencies. Eu vou abrir esse projeto aqui só para vocês poderem ver melhor isso. Vou só ver qual que é ele aqui. Acho que é esse aqui. Então, esse projeto aqui, ele tem 2 contratos aqui dentro. Ele é um projeto só e tem 2 contratos. Então, você tem o lib.rs, que é o base, né? Ele tem aqui um cara que chama Cross Contract Call, que é um contrato. E esse contrato aqui vai chamar esse outro cara que está aqui em cima, que se chama Other Contract. Tá? Aqui o Other Contract. Tá? E aí tem uns detalhes para você conseguir fazer uma chamada de um para o outro, né? Então, uma das coisas é essa, você importar o outro contrato, que ele está numa outra pasta. Tá? E aí esse outro contrato você faz referência para ele, tá? Em alguns lugares aqui para você poder fazer a chamada, tá? Aí vamos lá. Então, lembrar de fazer a importação do contrato, caso você queira fazer as chamadas, né? Quando você for fazer a chamada, você tem que fazer a declaração do contrato aqui também, Isso está aqui dentro. O que ele está fazendo aqui? Está declarando um elemento de storage, onde você armazena numa posição de memória específica a referência para o outro contrato. Ou seja, como se tivesse um endereço do outro contrato, para você poder chamar. Tá? Aí, quando você for fazer a chamada do contrato, tá? É claro, você precisa ter a instância do contrato, né? Então, eventualmente, você mesmo que vai fazer a instanciação do contrato. Então, você pode chamar o construtor para fazer a instanciação. Tá? Então, você chama o construtor, chama um método lá, chama instantiate, code hash e algumas outras coisas a mais para poder criar a instância do contrato. Tá? Code hash, gente, é uma forma compactada do código do contrato. Então, no Substrat, você consegue criar um contrato a partir do código de outro contrato, um compilado, digamos assim. Então, por exemplo, o que você consegue fazer é, a partir desse code hash, fazer a instanciação do contrato. Tá? E aí, uma vez que você tem a instância do contrato, você vai fazer a chamada, tá? Então, você tem aqui a instância do contrato, você vai pegar aqui um builder de construção de chamada, call builder, vai fazer a chamada, por exemplo, o flip da vida, tá? E aí vai fazer mais algumas chamadas aqui só para completar essa chamada em si, né?
Então, assim, tem algumas coisinhas a mais, né, que você tem que chamar, mas é possível fazer essa chamada entre contratos, tá? O que espera-se que você veja lá na execução quando você roda esse contrato, tá? É a chamada acontecendo normalmente. Aqui como é que está fazendo o deploy do contrato, né? Isso a gente já fez para outros. Tem uns detalhezinhos aqui, por exemplo, detalhes aqui que são diferentes, né? Quando você está buildando um contrato mais interno, né, você passar o manifest path aqui para você dizer aonde que está o tom ML para você fazer o build do contrato mais interno. Isso é um detalhezinho um pouquinho diferente, mas o restante é o mesmo, tá? É a mesma coisa. E aí você vai ver a execução do contrato. Tá? Só para acelerar, eu não vou rodar esses exemplos aqui não, só para a gente poder dar uma acelerada, que a gente ainda tem alguns slides para ver. Tá? Mas os exemplos estão aí, vocês podem rodar eles também, né? Então, tem algumas coisas que são interessantes de saber de Inc, que a gente não vai conseguir cobrir nessa aula. Eu estou deixando uns ponteiros aí para vocês poderem acessar depois e ver um pouquinho sobre isso, né? Então, por exemplo, uma das coisas é o que a gente chama de você poder atualizar um contrato, né? Porque tudo que a gente está fazendo aqui, a gente faz o deploy do contrato, aí beleza, mexer com ele. Se eu quero alterar o contrato e você fizer um deploy novamente, você ganha um endereço novo de contrato, e aí tudo aquilo que você tinha no contrato anterior fica lá perdido. Tá? Então, assim, isso muitas vezes não é desejável e a gente não está acostumado a trabalhar dessa forma quando a gente não está trabalhando com blockchain. Mas quando a gente está trabalhando com blockchain, existe uma característica que chama upgradability, né, ou atualização de contratos, que já vem lá da parte do EVM, Ethereum Virtual Machine, que é basicamente a gente construir um proxy, né, que é um intermediário que você, quando você atualiza um contrato, que você faz o deploy de um contrato novo na blockchain, você pega esse proxy e aponta para o novo contrato. Tá? Então imagina que você tem um contrato que é um proxy que sempre vai ter aquele mesmo endereço e que ele é usado como caminho para acessar os outros contratos. Tá? Então o conceito por trás de upgradability é mais ou menos esse. Tá? Mas aí como não vai dar tempo de falar tudo isso aqui na aula, eu deixei os links aqui para vocês poderem dar uma olhada. Tá? Outra coisa que também eu não vou conseguir cobrir aqui, porque é um conteúdo um pouco mais extenso e muito detalhado, né, assim, em termos técnicos, é a parte de vulnerabilidades, né? Vale a pena destacar que um smart contract, ele é um código-fonte que ele vai rodar numa máquina que fosse como se fosse uma máquina aberta. Tá? Imagina que tu pegasse teu computador e falasse assim, agora todo mundo tem acesso à memória. Bom, geralmente não é assim. Geralmente o sistema operacional faz o gerenciamento de memória. Assim, ele impede que um programa acesse a memória de outro programa. Tá? Ele separa lá a memória direitinho. Cara, blockchain não é assim. Blockchain é como se fosse uma máquina e todo mundo tem acesso à memória. Então é uma coisa arriscada pra caramba, né? Porque imagina, todo mundo pode ficar chamando método, todo mundo pode ler os dados, todo mundo pode fazer tudo ali. Então existem alguns cuidados que a gente tem que ter quando a gente está trabalhando com smart contracts em blockchain para evitar algumas vulnerabilidades que são comuns, tá? Que já são bem conhecidas, tá? E evitar que pessoas explorem ali o código fonte, porque aquilo é uma coisa aberta, tá?
Então, assim, também não dá tempo da gente falar muito sobre isso aqui, mas eu vou deixar o link para vocês poderem dar uma olhada, tá? E lembrar, né, que por conta dessa característica aí de smart contracts rodarem num ambiente aberto, coisa e tal, o código-fonte de smart contracts é considerado um código crítico, né? Então, um código que pode levar a defeitos sérios, né? Então, a gente tem que levar muito a sério a qualidade do código-fonte de smart contracts, tá? Já existem vários casos aí de galera aí que roubou milhões, né, em tokens, exchanges, bridges, né, que foram exploradas dentro de alguns ecossistemas por conta de vulnerabilidade de código, tá? Aqui tinha um exercício, né, vocês podem tentar fazer esse exercício depois, tá? Eu aqui vou direto, senão não vai dar tempo. Aí eu vou explicar alguns conceitos relacionados à blockchain para vocês entenderem algumas coisas que dá para fazer também dentro dos smart contracts, tá? Aí aqui tem um paralelo dizendo que blockchains são como cebolas, né? Tem várias camadas, tá? Então, quais são essas camadas, né, da blockchain? A primeira camada é o nó, né, o host. Imagina, quando você roda lá o substrate, você está rodando um programa que é a execução da blockchain, tá? Então essa é uma primeira camada, você tem um nó rodando. Eu só estou conseguindo interagir com a blockchain porque eu estou um terminal aberto aqui que está rodando o nó, tá? Está lá rodando. Então o que ele faz, né? Ele gerencia a parte de rede, ele tem toda uma infraestrutura que é necessária para ter as características da blockchain que roda no próprio nó, tá? A infraestrutura de rede, imagina, se eu tenho mais de um nó se conectando, ele que cuida de mandar mensagem de um nó para o outro, a produção dos blocos, disseminação dos blocos, garantir que os dados são sempre os mesmos em todos os nós, tá? Gerenciamento desse armazenamento, tá? E assim vai. Aí, dentro do nó, existe uma outra camada, que se chama State Transition Function, que é como é que você faz as mudanças de estado. Então, lá dentro do Smart Contract, você tem aquele storage, né? E aí, para cada conjunto de valores ali do seu storage, é considerado um estado. E você quer que, quando um dado do storage seja alterado, que esse dado ele seja armazenado na blockchain e que ele seja propagado para todos os outros nós. Tá? Todo mundo tem o mesmo estado. Então existe uma outra camada que é o State Transition Function que vai fazer isso para você, que é uma camada por fora, né? E ali dentro tem a camada mais interna, que é a camada de execução do contrato, tá? Que efetivamente vai fazer as chamadas de método, né? E assim vai. O que acontece, né? Existem algumas APIs, né, que são disponibilizadas aí como padrão, independente da camada que você está tratando ela, que pode ser necessário você usar, tá, para fazer desenvolvimento. Então, por exemplo, existem algumas funções como caller, né, que é quem é que fez a chamada para essa função, tá? Qual é o ID, né, dessa conta, ou qual é o balance do cara em termos de saldo da própria moeda ali da blockchain que é usada para cobrar sobre as transações, né? Então, quando a gente executa alguma coisa na blockchain, né, você tem os dados de saldo, você paga, né? Você paga alguém, né? O nó, ele está rodando da máquina de alguém e a pessoa quer ser remunerada por isso, de alguma forma, né? Senão ninguém rodaria um nó de uma blockchain, né? Se não recebesse nada por isso. Então, você pegar esse saldo da conta específica que está rodando, tem API para isso. Qual é o block number? Você emitir um evento, fazer uma transferência de valor e assim vai. Tá? Então, tem muitos métodos prontos nessas camadas que você pode usar para poder trabalhar. Tá?
Por exemplo, você pode encerrar um contrato. Existe um método lá que chama Terminate Contract, que você mata o contrato. Tá? Isso é uma chamada de API interna também. Tá? Então existem assim, isso é para vocês saberem que vocês têm acesso a essas APIs e que vocês podem usar ela dentro da programação lá do seu smart contract. Tá? Existe a API do usuário, né, que tem algumas funções. Existe a API do contrato, questões de criptografia, né? E entre outras coisas mais. Tá? Só ver qual que é a tradução disso aqui. Runtime. Aqui tem mais APIs, né, que você pode chamar, que é a do Runtime Chain Extensions, né, que é você conseguir chamar alguma função lá do State Transition Function, tá, que roda no nível de Runtime, e você também conseguir fazer chamadas para funcionalidades específicas dentro da blockchain, que a gente ainda vai ver como é que a gente desenvolve isso, que é quando a gente fala da parte de pallets, tá? Como o Substrat ele é um framework para você construir blockchains, ele te permite construir funções que rodam na camada da própria blockchain, para ser uma blockchain customizada e específica, tá? Você rodar no nível do nó e não no nível do smart contract, tá? Isso também é tópicos avançados, tá? A gente vai ver depois. Aí uma última parte aí para a gente poder ver alguns detalhes mais específicos que talvez a gente queira usar, a parte de testes, tá? Então, dentro dessa cebola, né, que é as camadas aí da blockchain, você pode ter vários níveis de teste, tá? Então, o primeiro nível que a gente está acostumado é o unit test, né, o teste unitário, que vai ser só em relação ao teu contrato. Existe o que eles chamam de quase end-to-end test, que você roda em nível de contrato e nível também da função de mudança de estado. Você não necessariamente precisa do nó para rodar isso. Existe o teste end-to-end, que é você pegar o teu contrato, colocar dentro do nó e rodar ele dentro do nó, tá? Que aí é o sistema todo integrado, tá? Então, assim, é desejável que a gente faça vários níveis de teste, né? Não sei se vocês já fizeram algum curso de teste de software ou se conhecem os conceitos, mas você fazer teste num nível só não vai conseguir garantir a qualidade do software que você está desenvolvendo, tá? Aí vamos lá, né? Testes unitários, né? A primeira camada, né? A gente viu lá atrás, né, como é que a gente fazia testes em Rust, tá? Já tem uns meses aí, né? Mas eu acho que vocês implementaram um pouquinho, eu acho que vocês conhecem, né? Sabem como é que foi feito lá. Então aqui é a mesma coisa, né? A gente tem um nível unitário de teste e depois a gente vai ter os níveis maiores, tá? Então, por exemplo, esse cara aqui é um teste unitário para a parte do RC20, para você ver se você consegue fazer uma transferência de tokens. Então, o que você faz? Você instancia o teu contrato, tá? Você pega umas contas e faz transferência, tá? Usando aqui os métodos de transferência de token daquele contrato específico e verifica, tá? Se o resultado que foi obtido é igual ao resultado que é esperado, tá? Normal, teste unitário, tá? Então você pega o saldo da conta do Bob, tem que ser 0. Você faz uma transferência, a transação tem que retornar ok, ou seja, ela não reverteu. E aí, por último, você pega o saldo depois da transferência, ele tem que ser o que você transferiu. O cara tinha 0, você transferiu 10, agora tem que ter um saldo que é 10. Tá? Então, normal, assim, acho que isso vocês já estão acostumados, tá? Outras coisas que são interessantes para fazer teste dentro da parte de smart contracts é você capturar os eventos. Você vê se um evento específico aconteceu
e você conseguir verificar se aquele evento específico ele realmente foi emitido, tá? Então aqui você consegue pegar os eventos e aí ele verifica aqui o tamanho, ó. Eu tenho que ter 2 eventos emitidos porque eu fiz, por exemplo, as operações que eu fiz aqui provavelmente emitem 2 eventos, tá? O primeiro evento em relação à instanciação do Smart Contract. Então eu pegou lá o evento nível índice 0, ele tem que ter alguns dados ali que por exemplo, a conta de quem fez o deploy, né? Isso tudo aqui vai depender de qual evento específico, quais são os parâmetros de cada evento, tá? Para poder ser feita a verificação. E aqui é o outro evento. Isso aqui provavelmente é uma função que ele criou só para isso, tá? Então, isso aqui é para te dar um exemplo de como é que é feito um teste unitário, nível unitário. E aí aqui tem um exemplo de teste end-to-end, onde vai envolver o uso de um nó, né, e a execução das coisas no nó, né? Então, por exemplo, aqui você está pegando a referência lá do RC20 também com o total supply dele. Você vai pegar aqui um cara que chama client, que é uma infraestrutura de teste end-to-end disponibilizada pelo próprio Inc. E ele vai falar o seguinte, ó, primeira coisa, faz deploy do contrato. Só que você está falando o seguinte, faz deploy do contrato num nó. Então você tem que ter um nó rodando para conseguir executar isso aqui, tá? O unitário não. O unitário as coisas são mocadas, né? Espera isso acontecer e depois verifica o resultado, né? Por exemplo, pode ter um resultado aqui que é a instanciação falhou, né? Bom, na verdade isso aqui é se ele falhar, né, dê essa mensagem, né? Aqui o RC20 ele vai pegar, né, uma infraestrutura para chamar ele e vai fazer as chamadas, como usando a API do próprio nó para fazer chamada. Então existe um dry run, né, que ele faz uma chamada inicial para checar o valor disso, né? E você chama a API do nó para o nó fazer a chamada, tá? Então isso aqui é um teste end-to-end. E assim vai. Cuidado, né? Porque a tendência que a gente tem quando olha esse código é achar que o teste end-to-end está sendo exatamente a mesma coisa do código do teste unitário. Não é. Porque o nó vai executar uma porrada de coisa por baixo ali que pode fazer o teu smart contract falhar em determinadas situações, tá? Então é recomendado fortemente que você faça os testes end-to-end também, tá? São armadilha, né? Cuidado com as armadilhas. Então existem os testes, eles vão fazer essa parte aí, os testes end-to-end, né? Tá. O interessante é a gente tentar rodar isso aqui também, ó. Deixa eu ver se eu consigo rodar nesses testes aqui. Eu achei que eu tinha exemplo aqui de como que roda os testes, mas pelo jeito não. Mas eu posso tentar rodar os testes aqui do Flipper para mostrar para vocês como é que roda. Não é nada do outro mundo, tá? Aqui você vê que o exemplo do Flipper ele tem os testes, tá? Eles têm aqui os unit testes e aqui embaixo tem os end-to-end testes, tá? Você rodar os testes do Flipper. O end-to-end é mais complexo. Se eu me lembro bem, o primeiro é só rodar cargo teste. Tome tempo para compilar. Enquanto ele compila, eu tenho que só ver aqui qual que é o comando para rodar o end-to-end, tá? Eu
pesquisar aqui rapidinho. Acho que tem um parâmetro que você passa. Deixa eu ver aqui. Eu rodei isso aqui ontem. É isso aqui, ó. Cargo teste, aí você bota features e end tests. Vamos rodar o primeiro ali, depois a gente roda o end-to-end. Agora, para tu rodar o end-to-end, você tem que ter um nó rodando, tá? Senão ele não roda. O unitário ele roda sem. Coisa ruim do Rush é isso, né? Você tem que esperar. Tem que ser paciente. E olha que eu vim dar aula com essa máquina aqui hoje, que é uma máquina até melhor do que a outra, para poder ser mais rápido, entendeu? Assim, vou ter que ficar compilando coisa ali, eu falo, cara, não, tu vai ter que ficar esperando mais. Você cometeu um erro de compilação. Mas o bom é que ele consegue voltar da onde ele parou, entendeu? Porque ele salva os materiais que compilou, né? E por isso que você fica aquele... Você usa muito espaço em disco. Você usa muito espaço em disco para os artefatos compilados, porque ele guarda os estados intermediários ali e aí toma giga, né? Toma giga de disco. Mas em termos de desenvolvimento, você consegue gerenciar melhor quando você tem os dados, né? Você imagina toda hora que você tiver que compilar um negócio, você vai esperar 10 minutos para compilar. Vai perder a paciência rapidinho, né? A gente aqui já fica ansioso, ó. Cara, tá lá, tá quase acabando. Tô esperando. Agora andou um pouquinho. Tá demorando. Lá, foi. Rodou. Tem 2 testes unitários. Ele rodou os 2 testes unitários. Passou os 2, tá? Aí agora vamos rodar com parâmetro para rodar os testes end-to-end. Pelo menos ele já andou. Quase tudo, né? Já foi pro final. Resolveu compilar alguma coisa aí. Sempre tem alguma coisa a mais para compilar, né?
Caramba, hein, cara. Olha lá, rodou. 4 testes passaram, são os testes end-to-end. Esses testes end-to-end, se você for olhar na própria blockchain lá, ele, se eu não me engano, você consegue ver aqui que ele rodou os testes, né? Os blocos sendo executados, tudo. Que ele roda no nó, tá? Você tem que ter um nó rodando para ele poder executar isso aí. Tá bom? Pessoal, em relação à aula de hoje, acho que é isso, né? A gente tinha visto aí já... Acabou aqui o conteúdo, né? Eu vou parar aqui o vídeo, a gravação.